Olá, antes de mais nada eu só queria dizer que eu sou um cara comum dando opinião na internet. Eu não sou nenhum especialista, nenhum grande estudioso sobre os assuntos que eu discorro aqui. Mas eu leio alguns livros e acredito que tenho um nível de conhecimento um pouquinho melhor que a maioria da população. Por isso que eu me julgo capaz de dar esses depoimentos. Mas a questão é, o vídeo de hoje, de novo, não é um vídeo de opinião. É um vídeo É um vídeo que eu explico a falta de coerência no raciocínio de certas pessoas que já têm grande volume de inscritos e estão aí na internet. E recentemente, como é de conhecimento de todos que acompanham, o Arthur do canal Mamãe Falei, muito conhecido, ele disse recentemente, ele foi contra o projeto do filho do Bolsonaro lá, esqueci o nome dele lá, é o projeto de criminalização do comunismo. Disse que é contra a criminalização, que as pessoas têm que ter liberdade. Aliás, essa é uma bandeira dos liberais. Os liberais, o pessoal libertário, acha que todo mundo tem que ter liberdade. Não estou dando juízo de valor, só estou expondo os fatos, a maneira que eles pensam. Também o Easy Nobre, que é um cara famoso que está nos Estados Unidos ou no Canadá, e também disse que o comunismo não deveria ser criminalizado, não deve ser proibido. E agora eu vi o mais recente o vídeo do Rafael do Ideias Radicais, também explicando na visão dele, na visão do libertarianismo, dos anarcocapitalistas lá, por que o comunismo não deve ser proibido ou criminalizado. Então vamos lá. Na visão do Rafael, o que deve ser proibido, assim, entre aspas, crime no modelo deles, é tudo aquilo que infringe 3 regrinhas básicas. Atenta contra a vida, atenta contra a propriedade e atenta contra a liberdade. Se não infringe uma dessas 3 regras, eles não veem problema. Tá, tudo bem. Só que eu assisti o vídeo desse cara, vi o depoimento lá do Arthur do canal Mamãe Falei, e sabe o que eu vejo igual nos 3 e que ninguém comenta na internet? Por que esses caras não citam e não fazem um paralelo ou uma comparação com o nazismo? Por que ninguém toca no papo do nazismo? Porque se você for seguir a linha de raciocínio dessa gente, a lógica, se o comunismo não deve ser proibido, e eu não estou dando opinião de valor aqui, eu só estou falando o que eles falam, se o comunismo não deve ser proibido, nessa mesma lógica, nessa mesma linha de raciocínio, o nazismo também não. Porém, no Brasil o nazismo é proibido. Se eu der uma de louco aqui, sair na rua com uma suástica nazista, bandeira e falando Ha Hitler, eu vou ser preso imediatamente. Agora, o comunismo não. Posso sair aqui com a bandeira da foice e do martelo, falando viva Che Guevara, viva Karl Marx e tudo bem. A questão é, tudo depende do nível de conhecimento da população. Se você vai na Polônia, que é um país que sofreu igualmente com o comunismo e com o nazismo, na Polônia ambos são criminalizados. Na Polônia, nazismo e comunismo causa repulsa nas pessoas da mesma forma, igualmente. No Brasil, não. Pode reparar com todo mundo que você conversa. No Brasil, para o brasileiro, o que a gente conhece da história, o nosso conhecimento, todo mundo tem uma repulsa repugnante do nazismo. Mas do comunismo, não. Você pergunta para mim, você é nazista? Não, que isso? Tá louco? A pessoa se espanta. Falou, você é comunista? O que é isso? É de comer? A maioria nem sabe o que é nazismo aqui, o que é comunismo aqui. Esse é o X da questão. Então, o pessoal fala, por que por que proibiu o comunismo? Mas seguindo essas 3 regrinhas do Rafael, eu vejo que ele cai em contradição nas 3. Ele fala, atenta contra a vida. O comunismo não atenta contra a vida. Eu estava pesquisando aqui, vamos pegar o líder aí dos revolucionários, sem dar juízo de valor aqui. O número mínimo de mortos que eu encontrei aqui em artigos na internet que está documentado que o Che Guevara matou, foram 180 pessoas. É o número mínimo que eu encontrei de mortos pelo Che Guevara. Quando ele fazia parte de uma comissão purificadora, tá até entre aspas aqui no artigo, interessante. A comissão purificadora, purificando do quê? De uma prisão em Havana, lá em Cuba. Quando ele fez parte disso, ele matou num pilotão de fuzilamento 180 pessoas. Ele é um líder simbólico do comunismo, e ele falar para mim que o comunismo não atenta contra a vida, e o nazismo atenta contra a vida? Atenta, né? Então você já vê uma igualdade em ambos e uma incoerência no raciocínio dele. 2, atenta contra a propriedade. Como que o comunismo não atenta contra a propriedade? O que está escrito na ideologia comunista? Tudo no poder no Estado.
Os próprios comunistas falam que no mundo comunista, se você tem 2 casas, 3 casas, você só vai poder ficar com uma. As outras 2 casas vazias vão ser tomadas pelo Estado e doado para quem não tem. A igualdade. Isso é o comunismo, da mesma forma que era feito no nazismo. Aos paralelos, o Estado grande querendo tomar, o Estado grande totalitário querendo tomar o que você tem para dividir com os outros, alegando a igualdade. É bonito no discurso, olha, igualdade, todo mundo vai ter a mesma coisa. Quem tem mais vai dar aos pobres. E vem falar para mim que não atenta contra a propriedade? Como eu cocô, Rafael? 3. Atenta contra a liberdade? Nazismo atentava contra a liberdade? Sim, você não podia fazer o que você queria. No comunismo, não atenta contra a liberdade? Vai lá na Coreia do Norte, xinga o ditador lá pra você ver o que acontece com você. Você não é nem preso, é morte, e ainda cobram da família bala. Como que não atenta contra a vida? Como que o comunismo não atenta contra a vida, não atenta contra a propriedade e não atenta contra a liberdade? Vocês estão bêbados? Vocês comeram cocô? É inacreditável. Aí eu pergunto, por que eles falam que o comunismo não pode ser proibido, mas não citam nada sobre o nazismo? É aquela velha história. Na hora de defender o que convém, é a moral convencional. Opa, os valores dos brasileiros referente ao nazismo ativam o gatilho emocional, é repugnante. Opa, não vou falar nada de nazismo. Nenhuma palavra, mudinho a respeito do nazismo. Agora, sobre o comunismo, o Brasil não tem muito conhecimento, pode falar que eles não ligam. Esse é o X da questão. Então, o que eu estou mostrando aqui, evidenciando no meu vídeo, é a incoerência por parte dos liberais. Sabe? E aliás, já não é de hoje. Liberal eu sempre fico com o pé atrás. Liberal, a maioria das ideias dele, quando é para atacar a esquerda, beleza, tal. Mas sempre tem um pontinho ali que não concorda. Liberal, eu fico sempre com uma pulguinha do tamanho do elefante atrás da orelha. Mas é isso aí. Mas se eu for eleito, eu sei resolver esse problema. É muito fácil. Se um dia eu for presidente, eu vou acabar com todas as ideologias. Não vou permitir nenhuma. Não vou permitir capitalismo, fascismo, nazismo, comunismo, não, nada. Eu vou acabar até com tudo que é ista, nazista, fascista, vou acabar com os eletricistas, com os taxistas, com os motociclistas. Não vai ser permitido nenhuma ideologia. Será permitido somente a minha.